Oi, gente, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Espero que estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma live do Deixa Pra Nós. Hoje com um tema muito importante. Meu Deus, eu acho que de tudo que a gente já falou aqui, esse aqui é um dos temas, se não o mais importante. Muito, muito, muito importante mesmo para tudo na nossa vida. Honrar os nossos pais. E o que isso significa? Oi, Juliano, Jéssica, Jane, bem-vindos. Já vou te chamar aqui, meu amigo. Oi, Cleusa, maravilhosa, Marley, Dorva, boa noite. Chega pra cá, Juliano. Oi, Sara, minha linda. Oiê! Aê! Tudo Eu bem? fiquei, eu fiquei com inveja de você. Tô sabendo, tô Tô sabendo. perto de uma churrasqueira e também tava tomando vinho hoje. Não sou obrigada, passar vontade. Tô sabendo que você... Não é inveja, é inspiração, É inspiração. inspiração, é verdade. Isso aí. É... Olha, inspiração e inveja, né? Tá louco. E a saúde, né? Tá louco? Uma tacinha de vinho, a gente acaba esquecendo de tomar diariamente, toma só quando esfria, mas Verdade. é algo que deveria ser feito constantemente. Mas que bom te ver, que bom ver essa galera aí. E tá aqui para debater ou conversar sobre um conteúdo. Concordo com você, uma das coisas mais importantes das nossas vidas, né? Talvez seja uma das mais fundamentais na vida de todo filho, né? Todo filho da criação e que por intermédio de Deus usou os nossos pais aí para a gente estar aqui, né? Então, talvez seja um fruto principal do porquê nós estamos aqui, né? Como foi Darwin que falava sobre a evolução da espécie? Ou foi Darwin, né? Uhum. Então nós temos aqui a oportunidade de trazer a evolução, né, sistêmica da nossa família através desse entendimento. Então é um conteúdo, se eu fosse a galera que está assistindo, eu mandaria lá um compartilhar, convidar mais pessoas, e depois dizer lá, ó, vai lá, o Juliano e a Erika estão online, que é um presente aí que a gente está ganhando, né, de ter essa possibilidade de estar aqui nessa quinta-feira falando sobre isso e aprendendo sempre nesse entendimento de pai e mãe, né? Somos pais, né? Antes de mais nada, a Erika também é pai de uma menina, é mãe de uma menina e, Eu não sou pai, não, menino. e eu sou pai de dois moleques, né? Então essa essa construção depende muito do que a gente aprende lá da nossa herança. Primeiro, né, antes de mais nada também, boa noite a todo mundo que está aí. Já vi que chegou gente muito boa, chegou gente muito que a gente tem muito carinho aí pelas pessoas que estão entrando e que estão aprendendo também a lidar com a gente e lidar com as quintas-feiras aí, a nossa contribuição dessas quintas, ainda que de forma bem harmoniosa, bem comedida, né? Começamos aqui com muita vontade, mas com o intuito de entregar sempre a melhor oportunidade. Boa noite especial ali para a Fabiana Macedo Cais. Né? A empresa dela recebeu ali uma certificação internacional global essa semana, com tanto esforço, né, que ela e a equipe dela produziram. Aqui meus parabéns na live aqui para você, Fabi, assim como para todo mundo que entrega coisa boa nas empresas, né? E é isso. Hoje é um assunto de honrar pai e mãe. Tem muita coisa para falar, mas é lógico que a gente poderia dividir essa live aqui em vários pedaços. Quando se trata de pai e mãe, a gente tem masculino e feminino na jogada, a gente tem força e fraqueza, a gente tem vida e morte, a gente tem desnutrição e nutrição, a gente tem valorização e desvalorização, a gente tem
masculinidade e feminilidade. Temos um caminhão de informações quando se trata, né, dessa convivência harmoniosa ou não, muitas vezes, com a nossa herança número um da vida, né, que nosso pai e nossa mãe. Então haverão bastante conteúdos que podem tocar o coração de vocês, mas eu tenho certeza, gente, que é sempre com o intuito de fazer vocês, como todo cliente que passa no meu escritório, eu sempre reforço, eu nunca vou cansar de me esgotar de falar, que é para promover um incremento de maturidade. A gente precisa disso para conviver hoje. O ser humano precisa de muita força, não só em questão desse momento que a gente vive de pandemia, etc., mas o ser humano, nós somos ainda muito frágeis, porque parte da população mundial ainda não entendeu que o sofrimento maior de Jesus Cristo promoveu para que a gente pudesse ser forte. E a gente está aí, né? Está aí tentando ganhar forças. O nosso pai e nossa mãe são itens vitais, né? De vida para poder ter essa força, essa vida. E é isso aí, Érica. Seja muito bem-vinda e que Deus abençoe o nosso bate-papo aqui nessa noite de quinta-feira. E eu aqui continuo na pegadinha, mas bem pouquinho hoje. Bem de Né? leve. Porque não está tão frio assim. Perfeito. Bom, hoje, nas últimas duas lives, a gente teve aí um conflito da live cair, né? Hoje eu estou num outro lugar, então talvez, se era a minha internet, talvez hoje então a gente vai ter a bênção aí de... Eu acredito que sim, né? Que a gente permanecer aqui ao vivo do começo ao fim e dar tudo certo. Mas se cairmos, a gente volta sem problema nenhum. Saberemos hoje, então. Hã? Saberemos se foi a internet hoje. Exatamente. Muito bem. Você foi falando ali, fui prestando atenção. Bem-vindos a todos aí, vocês que foram chegando. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Né? O bem mais precioso depois da saúde é o nosso tempo aqui. Então, a gente vai começar falando disso, né? Dessa relação que nós temos. As primeiras duas relações humanas que qualquer ser humano vive, independente de como foi, de como se deu e de se, no seu ver, né, no ver de quem está aqui nos assistindo, foi bom ou foi ruim, o relacionamento que a gente tem, a primeira experiência de relacionamento na vida se dar com os nossos pais, né? E pensando do ponto de vista da criação, pouquinho antes de a gente olhar para nós individualmente, mas se a gente pensar no que é a possibilidade, né, de sermos pais, como você falou, né, de participarmos ativamente, né, desse projeto de criação e da humanidade como um todo, o quão divino isso é. O Juliano já sabe, tem talvez pessoas aqui que não saibam que eu sou enfermeira, tive a oportunidade de viver muitas coisas nesse sentido, né? Tanto da parte de acompanhamento do pré-natal, principalmente pré-natais de alto risco, de momentos de nascimento, de momentos fáceis e difíceis, bons, entre aspas, e ruins, entre aspas, mas do quanto é um momento divino essa experiência de trazer um novo ser humano, né, para a existência aqui. E que Deus teve o cuidado de fazer com que isso fosse um trabalho conjunto. Não tem como, né, ter uma produção independente. Mesmo que hoje seja possível fazer isso de maneiras artificiais, né, mas é sempre necessário que haja as duas partes envolvidas. E o quanto essas duas pessoas, conhecidas ou não, reconhecidas ou não, honradas ou não, elas têm total impacto na nossa existência, na nossa vida e em tudo que acontece na nossa vida no decorrer dela toda. E o como a gente olha para essas duas pessoas tem impacto sobre todas as áreas da nossa vida. Então, mesmo que talvez você chegou aqui agora e falou assim, vai falar de pai e mãe e eu não quero saber porque vai falar que eu tenho que
aceitar o meu pai e ele não foi uma boa pessoa, vai falar que eu tenho que perdoar minha mãe e ela não foi legal comigo. Eita, gente, tem um barulho aqui, tá? Mas acho que vocês estão me ouvindo. Então, a gente vai tentar trazer um pouco de luz para todos nós aqui, porque todos nós, independente do conhecimento que a gente já alcançou, todos nós vamos continuar aprendizes nisso. Não sei se o Juliano concorda comigo. A cada ano que passa, a cada degrau de maturidade que a gente alcança, a gente ressignifica um pouco mais a visão que a gente tem dos nossos pais. Por mais trabalhados que a gente já tenha, por mais que a gente já tenha trabalhado, né, em várias terapias, a gente sempre tem algo a mais que se fala, nossa, isso eu não tinha olhado ainda com esse olhar. Né? Então, essas pessoas, essas duas pessoas, elas vão para sempre ser referências para nós de como nós nos posicionamos diante da vida, transcendendo e honrando eles e fazendo o melhor a partir das escolhas que nós temos a oportunidade de ter nesse momento. Juliano, vou te fazer uma pergunta agora. Acho que vamos fazendo assim. Acho que com perguntas a gente talvez consiga até tirar um pouco mais de dúvidas aí das pessoas também. Honrar. Oi? Se as pessoas quiserem mandar perguntas também, que a gente puder responder, a gente responde, né? Por favor, mandem perguntas mesmo. É mais fácil até para a gente conseguir ajudar vocês se as perguntas vierem, né? Perfeito. Honrar pai e mãe, né? O que para você, no seu entendimento, significa essa palavra honrar? A gente sabe que é um mandamento, a gente sabe que muito se fala disso, mas o que de fato é honrar? Existe uma confusão bem grande, né, de honrar com obediência, né? Honrar se confunde muito com obediência. Fazendo parte dessa resposta, você ter uma família, você ter seus pais, você conviver, você prolongar, né, a continuidade da sua espécie, ou a família em si, ela é um treino, ela é um exercício do amor. Então você começa por aí, você começa a treinar, começa a exercitar o amor, quando você reconhece a existência dos seus pais e que você vê que existe uma família ali. Então você pratica e exercita o amor. Então, e esse exercício é o maior exercício do mundo, né? Você cura praticamente quase todas as doenças do planeta, você cura com amor. Porque as doenças são um conflito biológico que acontece de traumas emocionais não resolvidos. E aí, praticamente mas muitas das doenças que nós temos, elas estão conosco, são desenvolvidas ao longo da nossa existência por eu não honrar alguma coisa. E aí, o que é honrar? Honrar é você reconhecer que eles existem, independente de quão mal, abre aspas, nos fizeram, de quanto a gente entende que isso aconteceu, mas honrar é obedecer no Senhor. Então, honrar pai e mãe é nós obedecermos no Senhor, é nós darmos paz e vida longa para as pessoas. Então, as pessoas que honram os seus pais, existe uma chance enorme delas terem mais paz e amor durante a sua estada aqui. Durante a sua paz na Terra, né? A gente tem mais paz na Terra. E a gente não pode confundir, né? Porque as autoridades mais próximas da gente, desde o início da nossa concepção, são os nossos pais. Mas, na verdade, a gente honrando pai e mãe, a gente está honrando pessoas que foram usadas por Deus, né, em nome dele. Então, meu pai e minha mãe foram pessoas que foram utilizadas para que eles me tivessem. Foi um caminho, foi um meio,
foi o meio que eles acharam, que Deus achou, para que o Juliano viesse. E honrar é a gente reconhecer quando a gente está debaixo do guarda-chuva deles, até essa fase de estar no guarda-chuva dos nossos pais, ou seja, morando com eles. Depois eu falo um pouquinho sobre não estando mais morando, a gente desenvolver a nossa base familiar, mas até a gente viver debaixo do guarda-chuva dos nossos pais, Érica, a gente deve sim uma obediência, mas uma obediência para já começar a entender o respeito e o amor pela autoridade ou pela ordem. E esse estudo, essa análise, essa palavrinha, vem da constelação sistêmica familiar, que é a primeira lei do amor, que é a lei da ordem, né? E a gente tem que entender, e olha assim, né, é uma coisa até bastante impactante, né? Hoje eu atendi uma menina de 22 anos, que desde os 16 tem ovário policístico. E esse ovário policístico foi por essa má interpretação, esse julgamento à própria mãe, né? E esse não honrar a própria mãe. Onde essa mãe, por todas as histórias de vida que teve, por todas as dificuldades que essa mãe teve, esta menina, que menstruou, inclusive, com 15 para 16 anos, ou seja, tardiamente, ela ouviu a vida inteira, ou parte da vida dela, a mãe reclamando de ter filhos, de ter tido filhos. E aí, isso é muito comum, infelizmente, Érica e pessoal que está aí assistindo a gente, isso é muito, muito comum. A gente pegar todo o sofrimento dos nossos pais, assimilar isso, incorporar isso, somatizar no nosso consciente, e por que não dizer também no inconsciente, porque já está enraizado, e eu ter conflitos biológicos ou doenças que vão afetar a minha feminilidade, o ser fêmea. Então essa menina hoje, com 22, né, está há 6 anos, agora que ela me conheceu, que ela obteve acesso a essas informações da bioliderança, que ela vai poder... Porque antes ela não olhava para a mãe por birra, por mágoa, por raiva, por talvez mostrar que é uma adolescente que quer fazer as coisas sozinha. Mas agora, como eu falei para ela hoje, você vai ter que olhar para isso, porque para você ter filhos com esse teu namorado sério que você tem, que já estão pensando coisas mais sérias, você vai ter que olhar para isso. É um processo natural. Então, a família, o honrar, né, ela é um exercício diário, um exercício de construção de amor, um exercício de amor que vai nos treinar para como viver em sociedade. Então, se você não honra os seus pais, né, se você não parte do princípio de respeitá-los, de você ver valor neles, se você vê-los com dignidade, como é difícil, Érica. E pessoal, até podem comentar aí, essas pessoas hoje que são adultas, que tiveram talvez uma infância violenta, uma infância difícil com os pais, olharem com um olhar de dignidade para os seus pais, de olhar com compaixão e não dó ou raiva. Até mesmo o dó, né, até vale aqui uma dica, né? O dó, que é um sentimento bem ruim, é um sentimento drástico, eu vou falar do meu jeito, é um sentimento bosta mesmo, que você tem com seu pai, por exemplo. E aí você percebe que se você tiver muito dó do seu pai por anos, pode ser que você não seja um macho alfa na sua vida adulta. Se você olha o teu pai como um coitadinho, se você não honra a existência daquele homem, pode ser que lá no futuro você também seja, ou neste presente, você também desenvolva uma masculinidade pueril. E não estou falando de homossexualidade, mas o exercício. Então, honrar é muito amplo. Mas eu digo para você, até postei hoje à tarde, né? Será que honrar me faz adoecer menos? Não honrar, será que me faz adoecer mais?
Então, são exercícios que eu queria trazer para vocês hoje, dentro desse conceito de honrar pai e mãe. E olha só que força que é muito grande, né? Quando você pratica um exercício do amor para viver em sociedade. Então, honrar pai e mãe vai te ajudar a conviver em sociedade, a trabalhar com o diferente, porque a mãe é nutrição, o pai é força, a mãe é vida, o pai é mundo, e aí? Então são honrarias, e assim, mesmo eu estudando, Érica e pessoal, sempre foi um exercício difícil para a gente poder reconhecer, para a gente entender. Hoje as famílias estão diminuindo. Antigamente, né, eram 7, 8 filhos, hoje são 2, 3. Talvez a próxima geração serão 1 ou 0 filhos. Então esse treino, esse exercício do amor para viver em sociedade, qual vai ser o futuro disso? Então, se eu passo por um exercício de não honraria, talvez eu comprometa as futuras gerações. Como seria uma futura geração toda não honrando o pai e mãe? Seria uma ótima pergunta para a gente debater por anos. Como seriam as próximas gerações se essas gerações não honrarem a mim, a você? E aí fica essa questão. Honrar é uma palavra muito ampla que eu extrapolo do sistêmico do Bert Hellinger. Eu vejo agora no biológico, nas doenças que hoje são inúmeras. Eu citei um exemplo aqui de ovário policístico, mas eu tenho, por exemplo, doenças ligadas a ossos, doenças ósseas, desvalorização. E talvez eu passei minha vida inteira esperando ser valorizado pela minha mãe. E hoje eu tenho 50, 40 anos e eu não sou valorizado nem pela minha mãe, pelo menos eu não me sinto assim. E isso leva para a vida. Eu me sinto desvalorizado pela empresa, que também é uma mãe para mim, pela minha chefe, que eu vejo como mãe. Então é um ciclo que tende a não se... como é que fala? Mas é um desajuste. É um ciclo que continua desajustado. Então dentro desse conceito que é honrar. Então veja se fez sentido para vocês e para as pessoas. Eu vejo que tem algumas pessoas ali, eu não estou lendo, né? Você deve estar lendo, Érica. As pessoas alimentarem sentimentos de não honraria. E nessa menina que eu atendi hoje, até eu falei para ela, né? Tá na hora da gente começar a ir trabalhar ou ir para casa no final de semana. Que tal a gente começar a pensar? Porque os bolsos delas estavam cheios, né? Quando ela vai visitar a mãe, talvez os bolsos delas estão cheios de pedra. E aí está na hora dela começar a exercitar a substituição dessas pedras por pequenas moedas. Então é um exercício muito difícil, mas ao mesmo tempo ele é assustador quando você faz. Ele é assustador quando você faz, porque a leveza, a dificuldade de você respirar, é um exercício que precisa ser feito, porque mãe é vida. Os nossos pais são vida. Então, se eu me viro... Olha só que foda essa frase. Porque se eu me viro para os meus pais, eu me viro para a vida. E aí, assim, não faz sentido, porque teve um cara que há milênios tomou tanta porrada, foi crucificado, foi pregado, foi humilhado, foi arrastado. E mesmo assim, lá na cruz, o cara fala assim, porra, na boa aí, perdoa aí, essa galera não sabe o que tá fazendo. Perdoa essa galera aí. Pra vida. Né? Tava uma zona, aí Deus falou assim, viu, vamos acabar com essa zona, vou mandar meu filho para botar ordem na casa. Mas ele não botou ordem na casa do jeito que a gente vê nas novelas, de chegar mandando e boa. Não, ele chegou lá, o sofrimento de vocês joga aqui nas minhas costas, para vocês viverem. E aí, quando eu olho pai e mãe, eles contemplam a minha vida. Né? Eu só estou aqui, Juliano, hoje, pela união das duas pessoas que estão na minha vida. Então,
Se eu me virar contra um deles, ou me virar para um deles, né, a gente pode falar depois sobre lealdades e tal, mas eu me viro para a vida. E qual é o sentido? Qual é o sentido que vocês estão aqui hoje? Qual é o sentido da gente unir família? Eu tenho aqui a minha esposa, os filhos, a contribuição para a sociedade, a contribuição para construir vidas melhores. E aí, quando eu me viro ou não honro os meus pais, seja masculino ou feminino, repito, se eu não honro, eu tenho desajustes que poderão ser desastrosos. É isso mesmo, gente. Se eu não alinho, se eu não honro, eu posso ter momentos desastrosos na minha família. Não honrar o pai ou não honrar uma mãe, porque em algum momento, gente, anote isso para a vida. A vida vai colocar alguma situação no teu trecho de longa vida que você vai ter que alinhar. Só que muitas vezes ele traz isso em momentos de muita dor. Tudo bem que Jesus sofreu o que sofreu para que nós não tivéssemos esse calvário, mas mesmo através das lágrimas é que a gente percorre um caminho mais lindo. E eu não honrando, eu viro as costas para a vida. Então, a gente começa a entender as pessoas, aquelas pessoas que preferem ficar mais deitadas na cama do que levantar e trabalhar, né, que são pessoas mais depressivas. Olha a depressão das pessoas, a gente começa a olhar para a vida. E a vida a gente olha para os pais. Depois a gente só endireciona para qual linha. Né? Para a lateralidade do corpo, eu sei se vai ser meu pai ou se vai ser minha mãe. Até posso comentar sobre isso, gente. Se eu, Juliano, olha, agora vou misturar, não estava pensando nisso, mas eu vou misturar agora Bert Hellinger com bioliderança e medicina germânica. Se eu não honro a minha mãe, eu, Juliano, por ser destro, de lateralidade, eu certamente terei doenças ou complicações no lado esquerdo do meu corpo. E se eu não honro meu pai, lado masculino, por eu ser destro, eu posso ter problemas no meu lado direito, ligados a trabalho, a colegas de trabalho, sócios, parceiros, meus irmãos. Então, olha quanto pode ser afetado. Não é só a questão de, poxa, ele não se dá bem com o pai dele. Poxa, que pena, né? Ele não se dá bem com a mãe dele. As consequências, elas são biológicas, físicas, mas elas podem ser sistêmicas também. Ou seja, na próxima geração, o meu filho também pode ter uma desonra por eu aqui não cumprir o meu papel. Então, percebam, gente, que é muito mais importante do que aquele não telefonema na semana, aquela não ligadinha de WhatsApp de vídeo para ver como é que a mãe está, aquela não ida final de semana para saber se estão bem, que tem gente que nem isso faz, que é o básico. E hoje a gente usa tecnologia para tanta coisa e a gente não usa para os pais. A gente não aproveita esse momento e é um exercício que precisa ser feito. E os desajustes, né, o desequilíbrio, que também é uma terceira lei da lei do amor, que é o equilíbrio, como a gente pega pessoas lá para atender na bioliderança totalmente desequilibradas, pessoas com uma vida desequilibrada. E aí, quando você olha direto dos primórdios do desenvolvimento daquele ser, a gente já pega que a árvore genealógica daquela família está desequilibrada. E aí vem um peso de que não tem como escapar, gente. Somos nós, é a nossa geração, que tem a responsabilidade de buscar o equilíbrio. Não adianta, seria muita covardia, né, Érica, eu jogar para a geração futura. Vamos supor que eu não me dê bem com minha mãe. Poxa, então eu vou deixar para o meu filho Luigi mais velho, deixa que ele se vira, ele se acerta na próxima geração com a mãe dele ou com os filhos dele. Qual é a justiça que eu estou fazendo? Qual é o amor, né? Porque o família é um exercício, um treino de amor para viver em sociedade. Então, quer dizer que eu viro as costas para a vida, viro as costas para a sociedade e eu posso prejudicar toda uma geração. A gente que acha que é só o meu filho, a sua filha, não, é toda uma geração. Basicamente, esse é o impacto da gente trabalhar a desonra, né? Então, que fica um recado para vocês, a gente
qual é o peso de trabalhar uma desonra, né? E pode ficar muito doloroso. E eu falo de doloroso de doenças mesmo, né? A gente pode até depois dar mais uns pitaquinhos em conflitos biológicos, mas você pega o ovário policístico, é um conflito totalmente feminino, né? Pode ser, obviamente, decepções amorosas com o meu parceiro, com o meu homem, né? No caso das mulheres, mas pode ser uma grande lealdade, uma lealdade de sofrimento à mãe, uma desonra à mãe. Não, minha mãe, ela me judiou, me bateu, ela... E aí você fica ali, e minha mãe a vida inteira me acusou, porque a gente sempre foi um peso para ela. E aí hoje eu sou uma adulta que não quero ter filhos. E aí, como será a próxima geração? Pode ser que não exista a próxima geração. Então vocês estão percebendo, gente, o impacto que pode ter no honrar ou desonrar é muito grande. Perfeito. Você foi falando aí, foi passando um filme aqui na minha cabeça. Eu E vi que chegou umas pessoas aí, um grande beijo a todos. bem-vindos aí, estamos aqui em 26 pessoas, acho que um dos nossos recordes aí. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, que esteja fazendo sentido. Vocês podem mandar perguntas também, tá? Para que a gente possa ajudar vocês aí de maneira mais diretiva. Enquanto você foi falando aí, fui lembrando assim de algumas questões, né, Juliano? A gente, quando é criança, a gente tem uma visão dos nossos pais, geralmente uma visão com uma expectativa de que eles são seres humanos com superpoderes, né? Que tem capacidades assim especiais, né? Eles são de fato muito especiais. É inegável a força, né? E o amor que eles nos deram. Mas eles também são seres humanos e, portanto, limitados. E a gente descobre muito disso com bastante propriedade quando a gente se torna, né, pais e mães também, né? E alguém escreveu ali, eu acho que é o Alexandre, não sei quem que colocou ali em cima, num comentário, que uma das coisas para a gente honrar os nossos pais é vê-los como seres humanos, que são limitados, né? Perdoar Pessoas comuns. pessoas comuns e que, então, aquilo que fizeram, aquilo que nos deram, foi o melhor que puderam, da maneira que puderam, como fizeram. E uma das coisas que traz muito conflito, assim, nos meus atendimentos, isso é muito perceptível, nos seus aí eu acredito que também, é como se existisse uma dívida, né? Os meus pais não me deram o amor que eu queria receber, né? Você falou do amor aí de uma maneira muito profunda mesmo, e de fato é. E às vezes há uma confusão tão grande que nos atrapalha a honrar os nossos pais, porque a gente vive uma carência de sentir o amor como nós gostaríamos. E o amor é o amor, gente. Ele vem de maneira livre, mas ele vem de ser humano para ser humano. Ele é algo divino, né? Sem dúvida, amar é algo divino. Mas a nossa experiência de amor humano passa pelas nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas experiências, dos nossos medos. Então, e o nosso modelo de amor, de sermos amados vida fora, está diretamente ligado à maneira que nós nos sentimos amados pelos nossos pais. Então, uma série de conflitos que a gente vive vida fora, nos relacionamentos, nas amizades, no nosso amor próprio, inclusive, no sentimento de inferioridade, rejeição, medo de abandono, descaracterização da nossa identidade, buscando criar um personagem que seja mais aceito e para ser mais amado. Então, eu acredito que, quando eu falei lá no começo que talvez esse assunto seja a raiz para qualquer outro tema de conflito, eu acredito que de fato seja. Porque a nossa experiência humana na Terra vem através dessas duas pessoas. Seria, vou usar palavras do meu amigo Juliano, né? Uma filha da putagem. Uma tremenda Depois eu vou coerência. achar que eu estou criando um monstro. Tá criando um monstro. Seria uma incoerência muito grande da nossa parte
não agradecer, não sermos gratos, não honrarmos quem nos deu a oportunidade de estarmos aqui, gente. Eu fico pensando assim, vamos fazer de conta que a vida é uma festa, a melhor festa, aquela que você sempre sonhou em ir. E aí tinha duas pessoas nesse mundo que podia te entregar um convite para você fazer parte dessa festa. E você conseguiu, você ganhou esse convite. Esse convite quem te deu para você fazer parte dessa festa foi o seu pai e a sua mãe. Mesmo que eles te colocaram para dentro dessa festa e nunca mais olharam para você, quem te colocou dentro da festa foram essas duas pessoas. Então, só por isso, só pela razão, eu digo só porque é o primeiro motivo. Vieram muitos outros, mas se você, nesse momento, conseguir enxergar só esse motivo, que é a sua vida, você já merece honrar essas duas pessoas, porque se não fosse por essas duas pessoas, você não existiria, né? Independente de como essas coisas aconteceram. E honrar, Juliano, você falou que é diferente de obediência, e eu vou falar que é diferente de uma outra coisa, é diferente de concordar, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou concordar? Juliana, você está criando um monstro doce, diz a Morgânia. Muito obrigada, Morgânia. Concordar é uma coisa e honrar é outra. Eu posso totalmente discordar de coisas que os meus pais fizeram ou deixaram de fazer por mim. Mas isso não tira de mim e não me dá o direito de desonrá-los, não tira de mim a responsabilidade e o dever de honrá-los e nem muda o fato de eles serem meus pais e de dever honrá-los. E honrar, então, não é concordar. Mas eu aprendi uma palavra, Juliano, que essa semana eu ainda falei para uma pessoa que eu atendi. Que quando a pessoa falava assim, mas você tem que aceitar. Eu já vou ler, Maria, já leio ali o seu comentário. Se eu tiver que aceitar... Diga, minha filha. Não sei, meu amor. Se eu tiver que aceitar, para mim, não é algo que eu talvez consiga entender de uma maneira positiva. Joga lá na pia. Mas se eu puder assentir, a palavra que eu queria compartilhar aqui com vocês é assentir. A-S-S-E-N-T-I-R. Assentir. Essa palavra, quando eu li o significado dela, depois eu até posso criar um post falando sobre isso, porque foi muito, como diz o Juliano, foi formidável. Porque ela encaixou de uma maneira muito mais adequada na minha maneira de enxergar. Porque quando eu assinto, eu olho para o Juliano, eu posso não concordar com uma série de coisas que ele fala, que ele faz, porque é a maneira dele fazer. Mas, apesar de não concordar, apesar de talvez, em relação a mim, eu não aceitar, mas eu assinto. Ou seja, eu dou a ele o direito de ser ele, de ser livre para ser ele, né? Então, quando eu olho para o meu pai, para minha mãe, eu passei uma adolescência bem rebelde, assim, né? Como boa ovelha negra, questionando padrões e, enfim, né? Uma série de questões. Mas hoje eu consigo olhar para eles de uma maneira muito diferente, por assentir, né, a eles o direito de ser quem são. E, inclusive, por entender que eu só sou eu como sou, porque eles são como são. Então, num dos momentos em que eu vivi um conflito da minha vida, e eu fui fazer uma constelação, né, para olhar para tudo isso, uma frase marcou muito, que é sim para tudo como foi, né? E isso é uma coisa que é muito importante. Por quê? Sobretudo a nossa criança, falando em criança, falando em criança, né? Estamos aqui com a nossa criança. Sobretudo a nossa criança interior talvez guardou feridas, traumas, dores em relação àquelas duas pessoas que são os nossos pais e que hoje o nosso adulto precisa trabalhar para conseguir de fato honrar, né, de uma maneira equilibrada tudo isso, né? Então, assentir para mim é uma palavra que fez muito sentido e eu acho que para vocês também pode fazer, dando a essas pessoas o lugar que lhes é de direito, respeitando, como você falou, né,
as ordens do amor, olhando para eles como eles sendo grandes. E muitas vezes, você falou uma coisa do dó, né? Às vezes eu percebo que eu olhei para o meu pai, por exemplo, como sendo pequeno. Tinha dó, né? E não, gente, não tenho dó. Ele é grande, eu sou a pequena, né? E é uma distorção no sentimento, uma forma de amar diferente da forma alinhada a essa hierarquia, a essa ordem de amor. Colocando, então, inclusive, em desequilíbrio, que daí violava outra ordem. Então, quando a gente começa a compreender a nossa relação com essas duas pessoas e o quanto ela é magnífica para todas as áreas da nossa vida, a gente se realinha, como se algo tivesse fora do trilho e a gente voltasse para o trilho. Deixa eu só ver ali o que a Maria falou. Na minha casa, somos em 6 irmãos e nós levamos nenhum tapa dos nossos pais. E minha mãe já tem 91 anos e o meu pai faleceu com 81 anos. Nossa, que benção. Sobre apanhar, né? Apanhei só uma vez do meu pai e me lembro até hoje. Agora, da minha mãe, nem sei quantas vezes, né? Mas isso já foi motivo de, às vezes, eu falar, poxa vida, né? Pra que tanto? Daí chegou um momento que eu falei assim, nossa, eu acho que faltou um pouco mais, inclusive. Né? E ela dá risada comigo hoje falando disso. Porque quando você olha pra tua história dessa forma, né? Honrando tudo o que aconteceu, honrando as pessoas, colocando cada uma no seu lugar, as curas vão acontecendo. Curas emocionais e curas físicas, porque as nossas dores físicas acabam sendo resultado das nossas dores emocionais não resolvidas, né, Juliano? Perfeito, perfeito. Até eu quero fazer uma pergunta para a galera aí, né? Até se vocês puderem escrever ali no chat, né? Restaurar é bom? Responda aí. Coloque ali se sim ou não. Restaurar é bom? Quero ver se vocês... acho que é praticamente impossível dizer que restaurar não é bom. Desde que eu tenho aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma vitrola antiga de 1900 e bolinha, da minha avó. E eu mandei restaurar, porque estava debilitada e tal. Então, restaurar sempre é bom. Então, uma coisa que você falou, por que do restaurar, né? Pô, se eu restauro coisas materiais, eu restauro bens, eu restauro eletrônico, puta que pariu, como é que eu posso ser tão incompetente de não restaurar a vida? A vida. E aí você falou um negócio interessante, antes lá da gente viver em sociedade, ou a gente entregar, né, aceitar. Agora, não se trata da gente mais. Porque a gente é amor, a gente é igreja, a gente é Deus, a gente é vida. Só que o nosso umbigo não importa mais. Então, eu não tive amor do meu pai, eu não tive amor da minha mãe. Mas que merda de eu. Que bosta isso. Não é assim. A gente não foi feito para olhar para o umbigo. Se a gente olhar para o umbigo, a gente cai no chão, a gente é atropelado. É o outro. Quantas vezes a gente tem que se fortalecer, a gente se fortalece no lugar errado. Anote esse código, a gente busca forças no lugar errado. Porque é a coisa mais grandiosa, nada é tão grandioso quanto a vida que eles nos deram. Porque se o teu pai, tua mãe, se a tua mãe tivesse te jogado fora, se você nascesse, ela se assustasse, meu Deus, o que é isso? Jogue fora. Você faria o quê? Um bicho que nasce na selva consegue sair andando e come, se vira, come pasto, come qualquer coisa. A gente não. Então, assim, porra, como a minha mãe não me amou? Que patifaria é essa? Que idiotice é essa? Que falta de noção da realidade, que falta de maturidade. Eu não ganhei isso. Você não tem que ganhar nada, você já ganhou. É assustador, a gente já ganhou. A gente já ganhou quando a gente está aqui. Então, o amor maior é a nossa capacidade de entender que não se trata mais de nós.
Porque Jesus, ele não queria só os 12 apóstolos. É muita cabacice dele, desculpa. Muita cabacice só 12. Ele recrutou a mim, ao Bolélio, a Jéssica, a Marilúcia, a Maria, a Érica. Ele recrutou todo mundo. Só que a gente fica procurando... Eu não tive amor dos meus pais. Até mesmo casos mais sérios. Poxa, meu pai abusou de mim, minha mãe abusou de mim. Aí é que tá, a gente tem que ter uma grandeza. A gente não tem que olhar para nós como as vítimas. A gente tem que olhar para... É duro que eu vou falar. Mas aquilo que a gente pensa que é o abusador, ele também... nós temos que olhar para ele. E é difícil a gente ter esse nível de consciência. Nível de consciência. E aí, quando eu falo honrar, a palavra é muito ampla. A palavra ela é robusta ao extremo. Então, essa percepção de que o egoísmo de eu achar que eu não tive alguma coisa, você teve o que há de mais vital, né? A vida através do teu pai e da tua mãe, porque foi só um meio que Deus usou para colocar você aqui, para melhorar a civilização, para melhorar a espécie, para melhorar a convivência em sociedade. Uma coisa que eu falo também bastante, né? Tudo tem um propósito, isso mesmo, Bolélio, isso mesmo. Ó, minha mãe chegou aí, ó. A minha mãe tá aí, ó. Fala, mãezinha, tá aí, a bonitona. Quando você pega a autoridade, por exemplo, né, as hierarquias, quantas pessoas que eu atendo na bioliderança, no coaching executivo, que tem problemas com a autoridade, de respeitar, de executar ordens, não de obediência, mas sim de é certo que é para ser feito e mesmo assim não faz. Aí você vai olhar no histórico, eu tenho um completo apagão de obediência aos pais, mais necessariamente ao masculino do homem, do pai. E aí você começa a perceber, né? Poxa, o nosso pai, ele está ali para mostrar o mundo para a gente. Então, se você é pai, você tem a obrigação de mostrar o mundo para o seu filho. Se você é mãe, você tem que apresentar o amor e a vida para o seu filho. Aí você pega para atender pessoas que chegam em casa e só querem deitar na cama, não querem fazer, não querem ter... São muito depressivas. Você vai olhar, existe um grande gap feminino, vida, viver a vida, que é a expressão maior do que vida, do que 9 meses na barriga da mãe, sendo nutrido todos os dias. Sendo nutrido todos os dias. Então perceba que quando eu não faço esse ajuste, eu tenho uma séria inversão. E aí quando você pega também, gente, uma das desonrarias mais sérias que existem, desonrarias, né, mais sérias, é quando eu ocupo um lugar que não é meu na relação com meu pai e com a minha mãe. Então, quando vamos imaginar aqui, os meus pais brigam demais, cão e gato, vivem no mundo num pé de guerra, faixa de Gaza, e por um amor muito grande, isso mesmo, por um amor muito grande, você como filho acaba sendo colocado numa posição que não é sua. Quantas mães colocam filhas à frente do marido? Quantos pais colocam filhos na frente da esposa? Quantas vezes você que é filho ocupa o lugar de pai da sua mãe, irmão mais velho da sua mãe? E aí você entende que essa desconexão, esse desajuste, ele pode ser prejudicial para o resto da vida, se você nada fizer. Porque quando eu falo, eu sou pequeno e você é grande, quando eu tento ocupar o lugar de maioridade, eu tenho um desajuste, eu tenho uma desonra. Pode ser inconsciente? Pode ser inconsciente, mas a vida vai me cobrar o ajuste. Quantas vezes você pega pais e mães, de repente o pai falece. E o filho, ou um dos filhos, chega assim, mãe, você vem morar comigo. Você vem morar comigo, eu vou te cuidar,
e papapá, papapá, papapá. Não é assim. Nós temos que olhar, cuidar, zelar, mas eu tenho que dar liberdade para a pessoa que ficou de continuar sendo adulta. Porque senão eu coloco ela na posição de filha e ela fica uma filha com 60, com 70, com 80 anos de idade. E o inverso é totalmente verdadeiro. Se a mãe falece, o pai está vivo, eu falo, não, pai, vem morar comigo. Mas e se o pai consegue limpar a própria bunda? O pai consegue tomar banho, o pai tem um recurso, consegue pagar suas contas, o pai consegue dirigir. Deixa o pai viver. Não vai deixar isolado, mas aí você coloca o pai numa posição de criança, de inferior. Uma das coisas, uma das desonrarias mais sérias que pode acontecer, eu aqui falo de coração, eu já fiz. Eu já fiz. É brigar com os seus pais na casa deles. Então, se vocês aí, por um acaso, assim fizeram, você desonrar os seus pais dentro do território deles. E aí nós mexemos com bexiga, com sistema urinário, com testosterona, com próstata, com testículo. Porque se eu brigo, humilho, diminuo... Oi? Minha filha tá falando aqui comigo, desculpa aí. Ah, Tinha tirado do se eu celular. brigo, se eu desonro, se eu humilho, se eu torno pequeno os meus pais no território deles, eu posso diminuir e causar conflitos biológicos importantes. Eu posso causar conflitos biológicos importantes nos meus pais. Por exemplo, se o meu pai já, vamos supor, meu pai está aposentado, já não trabalha mais. Tinha uma vida super rotineira de encheção de saco, de estresse, de conta para pagar, de boleto, de funcionário, aquela coisa gostosa de quem tem uma empresa no Brasil. E de repente se aposenta. De repente se aposenta. Passa a olhar para a parede, olhar para uma outra, olhar para o prato. E aí eu, filho, de repente, brigo com ele dentro da própria casa dele. E se eu ainda levo vantagem nessa briga, eu posso causar sérios danos, sérios conflitos biológicos no meu pai. Com a mãe é a mesma coisa. E aí, quando eu falo em território, nós, seres humanos, somos biológicos, nós somos animais, nós somos mamíferos. O ser humano usa a urina e as fezes para marcar território. E aí, quando eu agrido os meus pais no território deles, a gente comete uma grande desonra. Só que para a gente, para as pessoas que não... Para nós, né? A gente acha aquilo normal eu brigar com os meus pais, ou, poxa, depois eu peço desculpas e vida que segue. Mas eu posso, dependendo do grau do conflito, eu posso causar conflitos biológicos, gente. Então, essa mistura gostosa da gente entender que grandes conflitos biológicos, grandes doenças que são causadas nos nossos pais, grandes doenças que são causadas na gente, muitas delas são dessa relação pai e filhos. É dessa relação de, poxa, de repente, essa semana aqui, o meu filho foi para o futebol não querendo ir. Hoje estava com o nariz entupido. E eu entendi, poxa, não me cheirou bem ir para o futebol, mas eu fui na marra, fui para o meu pai mandou. Não é porque esfriou. Pai, não mandei meu filho pelado. E aí você começa a entender que essa desonra ou esses falsos entendimentos é que vão dar a direção para as doenças ou a durabilidade de um conflito biológico. Então percebam, gente, que aquele mandamento que está escrito na Bíblia, o homem lá, Moisés, não escreveram à toa. Não era só de honrar e de obedecer, ou de trabalhar com as hierarquias, ou de saber viver em sociedade. Ele estava falando até das doenças. Até do vida longa. Quem tem vida longa? Quem tem doença ou quem não tem? E aí você começa a ligar os códigos, e aí a cabeça começa a explodir. Eu vou tomar mais um golinho de vinho. Ô, Juliano, você tá falando aí, né? Já tá chegando aqui no nosso horário. Sei que é um assunto que tem pano pra manga aí para bastante coisa, né?
Mais importante, eu acho que para quem está aqui nos acompanhando, mais uma vez, gratidão a todos vocês ficarem aqui conosco, é que olhar para isso deve ser uma prioridade na nossa vida, se a gente quer ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida com desenvolvimento em todas as nossas áreas. Não adianta enfiar essa relação com a nossa família para debaixo do tapete, né? A gente precisa olhar para isso. É vital para nós olhar para isso. E que também não é algo que é um bicho de 7 cabeças. Não é algo também que a gente vai, né, fazer todos os downloads, acessar todos os códigos de uma vez só. Muito pelo contrário. É um processo de busca e de entendimento, de sabedoria, de escolhas. É lindo quando isso começa a acontecer, porque você vai tendo a oportunidade de ressignificar, de preferência, quem tem os pais vivos, né? Isso acontece de uma maneira muito mais saborosa, né? Porque você tem a oportunidade de vê-los sendo beneficiados por uma escolha que você fez. Eu tenho vivido isso e eu sou muito grata por cada conhecimento, porque eu tive recentemente a oportunidade de honrá-los presencialmente, né, Juliano? E não tem nada mais que traga mais felicidade para o coração de um ser humano que você ocupar o seu lugar. E quando você não está honrando seus pais, você não está ocupando o seu lugar, eles não estão ocupando o lugar deles. Então, quando algo está fora do lugar, pensa, se um sapato apertado atrapalha a nossa vida, imagina a gente estar no lugar errado na nossa existência, né? E uma vez que a gente decide ocupar o nosso lugar, ali a gente pode crescer, ali a gente pode prosperar, ali o fluxo da vida vai abundar de maneira muito, 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 muito mais equilibrada. E você vai colher resultados, coisas que você nem imaginava começarão a mudar, porque está tudo ligado. Eu penso assim, que é como se fosse uma caixa central de distribuição de energia. E aí, quando você ajusta os fios principais, que são esses, a nossa relação com a nossa origem, todo o restante, todas as outras energias, elas são canalizadas de uma maneira muito harmônica. Então, os conflitos começam a diminuir. Quando acontecem os conflitos, a gente consegue enxergar eles de uma maneira muito diferente. Então, olhar para isso, né? Priorizar isso na nossa vida, acho que o passo de maior sabedoria para qualquer outro entendimento que venha na sequência disso. Né? E é o pano de fundo, é o chão firme, é a base para que a gente possa ser um ser humano que vale a pena aí todos os dias. Né? Principalmente para quem já é pai e mãe também, para quem pretende ser e pretendam, quem não é ainda, pretendam, desejo que pretendam, porque o milagre da vida acontece e ressignifica toda a nossa história. Mas então, quando a gente honra pai e mãe, a gente também se torna pais e mães cada vez melhores, sem dúvida. Né, Juliano? Sem dúvida. É um recado especial aí para quem tá solteiro, não consegue achar a sua metade da laranja, né, que tá aí. Se eu sou homem e não consigo ter uma mulher, uma esposa, dá uma olhadinha para a relação que você tem com sua mãe. Se eu sou homem, se eu sou mulher e não consigo achar o meu marido, o meu homem, dá uma olhadinha da relação que você tem com o seu pai. Dá uma olhadinha nessa relação que você tem. Porque a gente atrai, todo homem mulherengo, ele vai procurar em todas as mulheres da vida dele a própria mãe. E aí quando você pega, eu preciso soltar essa que é muito forte, mas enfim. Quando você pega um pai que é namorador, mulherengo, normalmente a gente só olha a fraqueza, a gente só olha o lado ruim disso. Mas quanta força um ser humano tem para buscar em tanta gente a própria mãe? Quanta força! E quando a gente tira esses julgamentos, a gente olha um ser humano forte na busca da própria mãe. A gente para de olhar só as fraquezas, né? Então é um exercício muito maduro, mas dói demais. É por isso que é bom a gente estar sempre percebendo e contribuir. E lembrar, né, Érica?
não é mais eu que importa, é o servir. Então, essa é a mensagem. Eu espero de coração aqui que essa live tenha tocado o coração de vocês e que se vocês se sentirem à vontade de encaminhar essa live para quem vocês quiserem, porque não é mais o eu, né? Somos nós temos que servir. E é isso, gente. Queria agradecer de coração, Érica também, muito obrigado. E essa Obrigada. live, Não caímos, olha que bênção. Não vou agradecer muito antes que caia. essa live vai ficar lá no Deixa Pra Nós, no YouTube, que é o nosso canal. E Sim. de coração aí que todos tenham uma grande noite e uma sexta-feira top de linha, um final de semana abençoado aí, gente. É isso aí. Amém, gente. Beijo, beijo, Ju. Fica com Deus. Abraço aí pra Carla e pros meninos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, mais um Deixa Pra Nós. Sugiram temas, peçam aí pra nós, deixem no direct. A gente vai ter maior satisfação em contribuir aí com vocês. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau, Érica. Valeu. Tchau.